bem, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, são 11 horas e 59 minutos. Hoje o programa agora começa uma série de entrevistas com todos os candidatos ao governo do Amazonas. O nosso primeiro convidado é Herbert Amazonas, do PSTU, e também o jornalista Mário Adolfo, do Jornal em Tempo, que é nosso jornalista convidado para participar dessa rodada de entrevistas e já está conosco também aqui no estúdio. A duração dessa entrevista será de 20 minutos e isso também foi acordado com os candidatos e seus representantes. Quando chegarmos aos 15 minutos, haverá um sinal sonoro, solta aí, Ricardinho, o sinal sonoro, indicando que faltam 5 minutos e também quando faltarem 2 minutos para encerrar, repetiremos o sinal sonoro para que o candidato faça as suas considerações finais. Ao longo dessa entrevista não será permitido nenhum tipo de acusação e nenhum tipo de ofensa verbal do candidato aos seus concorrentes. O objetivo dessa entrevista aqui é simplesmente levar a você, nosso telespectador, todos os programas de governo e a maneira como esses candidatos pretendem se apresentar ao longo dessas eleições. Neste momento, a gente agradece a sua audiência e chama a vinheta das eleições aqui no programa agora para, claro, darmos início a essa entrevista. TV em Tempo. Eleições 2014. Muito bem, está iniciando, portanto, a nossa entrevista com o primeiro candidato, Herbert Amazonas. Pode soltar o cronômetro. Candidato, eu gostaria de começar lhe fazendo uma pergunta. O que lhe credencia? Por que o senhor quer ser governador do estado do Amazonas? Boa tarde, Amaral. Boa tarde, Mário Adolfo. Boa tarde ao telespectador. Parabéns ao programa agora. Obrigado. Pela abertura e o debate. O que me credencia a apresentação da minha candidatura, nós somos um partido político. A nível nacional nós temos a candidatura do companheiro Zé Maria, metalúrgico, dirigente dos movimentos sociais, e nós temos um projeto socialista a apresentar, tanto a nível nacional como nos demais estados da nossa União. Então, a nossa candidatura é para apresentar uma alternativa de governo, é para apresentar um programa que traga soluções para a questão do desemprego, moradia, saúde, educação. Muito bem. Mário Adolfo é jornalista do Jornal Amazonas em Tempo. Mário, obrigado pela sua participação. Fique à vontade. Boa tarde. Eu queria saber do candidato que é de um partido de esquerda, lembrar para ele que em alguns países a direita voltou ao poder por incompetência da esquerda. Eu queria saber se ele acredita nessa versão dos analistas políticos e se isso vem ocorrendo no cenário político brasileiro. O que acontece é a subida do poder de alguns partidos que se reivindicam socialista. Na prática, são posições que se apropriam do programa, da palavra socialista, mas que no seu cotidiano, nas suas atitudes, eles não têm programa nenhum que defenda as posições socialistas. São utilizados mais para o processo eleitoral, mas no fundo não tem nenhuma política que defenda as propostas de verdade socialistas. É interessante, o Mário Adolfo tocou nesse ponto e eu recordo aqui, a gente já lhe teve entrevistando em outras oportunidades e dentro do seu programa de governo eu observo que o senhor defende o calote como uma das medidas emergenciais. Deixar de pagar as dívidas, o senhor acredita que é o melhor caminho para iniciar um programa de governo eficiente? Amaral, é um problema sério. 42% do orçamento de tudo que é produzido no nosso país vai para a mão da iniciativa privada, né? Vai para a mão dos banqueiros, das grandes indústrias, do agronegócio. E isso significa uma sangria dos recursos públicos para a mão da iniciativa privada. Segundo os levantamentos das entidades que analisam e discutem a questão da dívida externa, essa dívida já foi paga, né, por vários anos. Então, nós defendemos que a gente faça uma auditoria, não é pura e simplesmente suspender o pagamento. Nós achamos que tem que ser feita uma auditoria, responsabilizar esses tipos de repasse de dinheiro que, na nossa avaliação,
não são necessários para que a gente possa coletar esses recursos e seja investido em melhores condições de moradia, de saúde, educação. Então, por isso nós defendemos a nível nacional e até a nível regional que a gente possa ter esses recursos à disposição para fazer o investimento num plano de obras públicas, no transporte, na segurança. Isso isolaria, em caso o senhor fosse eleito, isolaria o estado do Amazonas do restante do país. O senhor imagina de que maneira reestruturaria o estado com essas políticas, principalmente deixando de pagar essas dívidas? Amaral, nós falamos que nós temos um projeto a nível nacional, né? Nós temos um projeto, candidatura do companheiro Zé Maria. O nosso partido ele nasce das mobilizações populares, o PSTU está nas lutas, nas manifestações que defendem um Brasil melhor, os estados onde eles possam estar sendo administrados a serviço da população e dos trabalhadores. Por isso nós temos certeza e nós defendemos que esses recursos eles têm de estar entregues na mão da população, entregue na mão dos conselhos de saúde, na mão de conselho dos trabalhadores, administrado pelo Estado. E aí, se mais na frente acontecer esse tipo de isolamento que você coloca, nós vamos demonstrar para a população de que maneira está sendo utilizado esses recursos. Candidato. Porque a obrigação, tanto do governo, de uma prefeitura, de um governo estadual e do governo federal, é dar condições para os municípios sobreviverem financeiramente. E não podemos conviver com 42% das nossas receitas sendo entregue para a iniciativa privada. Candidato, falando em recursos, essa campanha em todo o país será uma das campanhas mais caras para eleger um governador, para eleger um senador e um deputado. Eu queria saber, o PSTU é um partido sem muitas posses, a gente sabe que é um partido sem dinheiro. Como é que o senhor pretende jogar essa campanha na rua e quanto o senhor pretende investir o seu partido na sua candidatura? Nós temos, o nosso financiamento, ele é um financiamento pelos companheiros, pela militância, pelos amigos do partido, né? Isso é suficiente? Não é suficiente. Nós não temos o mesmo volume de campanha que as outras candidaturas têm. Um dos princípios nossos, viu, Mário Adolfo e Amaral, e o telespectador, na nossa candidatura não tem um centavo de empresário. A nossa candidatura ela é construída por amigos do partido, por trabalhadores. Mas o senhor recebeu proposta de empresários para financiar a sua campanha? Não recebi, porque o nosso partido ele é conhecido. O nosso partido, o PSTU, ele é um partido respeitado até pelos inimigos, certo? Os inimigos sabem que não podem nem ousar em vir oferecer financiamento para a nossa campanha. O senhor tem um cálculo de quanto pode custar essa campanha ao governo? Nós fizemos uma estimativa da gente tentar coletar um recurso, uma faixa de R$120 mil, para a gente ter uma campanha pequena, simples, mas que possa alcançar parcela do nosso Estado. Essa é a 9ª vez que o senhor é candidato a um cargo majoritário. Isso aí é feito, o senhor tem esperança de um dia se eleger ou o senhor faz isso para marcar território e quem sabe até se candidatar a deputado ou a vereador nas eleições municipais não seria bem mais fácil do que lutar por um cargo majoritário num momento tão difícil? A vereador, né? 96. Fui para compor a chapa. O objetivo da candidatura, nós sabemos que é difícil você enfrentar o poderio econômico, mas as outras candidaturas, eles chegam aqui, fazem crítica, a questão da falta de investimento em saúde, educação, mas, na verdade, a maioria deles fazem parte do governo, certo? Então, por exemplo, eu já participei de várias campanhas políticas contra os mesmos que estão aí no poder. Eles só fazem trocar do Senado para governo, do governo para prefeitura e assim vice-versa. E a solução dos problemas eles não chegam. Cada vez ficam mais ricos, cada vez que saem do mandato parlamentar, de direção do Estado ou da Prefeitura, o seu patrimônio aumenta cada vez mais. Nós acreditamos que a nossa candidatura, por isso que nós apresentamos um projeto diferente. Nós queremos um projeto social, nós queremos um projeto que atenda os interesses da classe trabalhadora. As outras candidaturas, as principais, majoritárias, eles defendem um projeto dos empresários do distrito industrial, das construtoras, da construção civil. Nossa candidatura não tem nenhuma relação
porque nós temos certeza para solucionar os problemas que todo dia você mostra aí no programa agora, da falta de saneamento básico, da falta de segurança pública, da questão de moradia, tem de ser um governo nosso, da classe trabalhadora, porque nós que sabemos qual é o problema do nosso povo. O empresário ele está pouco se lixando se tem água na periferia, se tem luz, ele não está nem ele mora nos prédios da alta burguesia da cidade, ele não está preocupado. Então a candidatura é para apresentar um programa que solucione os problemas básicos da população, discuta a questão de salário, tanto para a saúde, para a educação, para a segurança, para que a gente possa ter um país diferente, uma cidade diferente. Olha, nós estamos chegando à metade desta entrevista, candidato, a 10 minutos e 58. O senhor estava falando, chegamos à metade aqui, estamos chegando à metade. E o senhor falava de problemas de infraestrutura. Nossa unidade móvel de jornalismo está na zona norte da capital. Ao longo desta edição nós mostramos alguns problemas de infraestrutura e nós vamos para lá agora ouvir uma pergunta que vem da comunidade, que vem do povo. Aliás, o povo, coloca aqui na tela para a gente, a Márcia Lasmar está lá ao vivo, candidato. O senhor pode observá-la aqui na tela do programa e ela vai exatamente ouvir uma pessoa que tem uma pergunta a fazer ao senhor. Márcia. Amaral Augusto, boa tarde, candidato Herbert Amazonas. Eu estou aqui com o Wilson Martins, que é operador de usina termoelétrica e vai fazer agora a pergunta da comunidade para o candidato a governador Herbert Amazonas. Herbert, se você ganhasse hoje para governador, você asfaltaria a nossa rua e tantas outras tem por aí, na mesma situação da nossa aqui? Beleza? É uma pergunta bem simples, né? Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Wilson. Nós temos um plano de obras públicas. Nós pensamos atacar de imediato a questão de infraestrutura, que não há saneamento básico na nossa cidade. Os bairros da periferia eles estão abandonados. Não tem política de construção, de melhoria desses bairros, né? Então nós temos um plano de obras públicas que nós pensamos em atacar direto logo. De que maneira? A questão da moradia popular, nós pensamos na questão do saneamento básico. O nosso estado, os municípios, os outros 61 municípios estão abandonados pelo governo do estado e nós temos recursos para que a gente possa ter os bairros com o saneamento mínimo possível de escoamento de esgoto, superar esses problemas de esgoto a céu aberto, porque isso produz doenças, né? Então nós queremos o governo para que a gente possa devolver condição de vida, dignidade para as pessoas, porque isso é negado nesses últimos 32 anos que nós somos governados. A cidade foi criada sem infraestrutura e nós não temos um bairro decentemente da periferia com saneamento básico, com asfalto, é um abandono, é esgoto a céu aberto. Então só um governo dirigido por um trabalhador, pela população, que pode trazer soluções para o bairro do Wilson. Então nós temos projeto de investir pesadamente na questão da moradia, na questão do saneamento básico, a infraestrutura do nosso estado e nos demais municípios do nosso estado. Candidato, há um ano o Brasil foi sacudido por uma série de manifestações de ruas, algumas reunindo até mais de 100 mil pessoas no caso de Manaus. O seu partido foi um deles que apoiou esse movimento, só que no meio do caminho esse movimento emergiu para o lado da baderna, do quebra-quebra. Houve até um assassinato de um cinegrafista. A partir desse momento, o senhor acha que o movimento popular perdeu o foco ou o seu partido continua achando que aquele é o caminho para mudar alguma coisa? Nós achamos que é o caminho. A mobilização popular, as manifestações, a população organizada, os trabalhadores organizados, que vão levar a reorganizar a sociedade. Mas quebra-quebra? Não, nós fomos o primeiro partido que nós fizemos uma nota pública a respeito dos black blocs. Aquela forma de organização, ela não é uma forma de organização organizada pela classe trabalhadora. Aquele método de manifestação não é um método que o PSTU reivindica. E nós, Maria Adolfo, nós não apoiamos, não. Nós conduzimos e participamos concretamente de várias mobilizações questionando o governo a questão dos 34 bilhões que foi entregue para a iniciativa privada, para os empresários da FIFA, onde nós poderíamos ter utilizado esses recursos para investir em melhores salários. O funcionalismo público está com salário defasado, não tem política que atenda melhores condições de trabalho,
reajuste salarial, um plano de cargo e carreira de salário para o funcionalismo público. Mas foi destinado mais de 34 bilhões para as multinacionais, para a FIFA. Acabou a Copa. E agora? E o nosso estádio aqui? Mais de 700 milhões aí. Com esse dinheiro aqui de Manaus, nós poderíamos construir mais de 20 mil casas populares. Está aí o estádio. O que é que nós vamos fazer com ele? Eu vou aproveitar que o senhor falou das manifestações e do papel do seu partido nessas manifestações populares que começaram exatamente por conta de deficiências no transporte coletivo. E uma das suas propostas de governo é exatamente estatizar o sistema de transporte coletivo que nós temos hoje. O senhor acredita que assim será resolvido de uma vez por todas esse problema? E como o senhor pretende fazê-lo, caso eleito? O transporte coletivo, uma das nossas propostas é a estatização, sim. Nós queremos o passe livre para os estudantes. O Estado tem recursos para administrar o setor, né? Nós queremos debater, fazer esse debate com os trabalhadores do setor, com os companheiros que trabalham na área, porque nós achamos que uma administração dirigida por nós, pelo PSTU, um governo do PSTU, ele tem de ser mais democrático possível. Então não adianta a gente pegar e botar um secretário, um chefe para resolver, porque há 32 anos estão tentando fazer isso. Nós precisamos em Manaus de um transporte público de massa, nós temos de ter o metrô já, né, e tem de ter investimento tanto da prefeitura, do governo do estado, como do governo federal. Não pense que abrindo mais ruas, abrindo mais viaduto, não vai resolver. Nós precisamos de um transporte de massa, nós somos uma metrópole que possa resolver o problema do deslocamento. A gente com o metrô que desloque 200, 300 mil pessoas, Mário e Amaral, são 200, 300 mil carros a menos. Agora, o transporte ele tem de ser barato, ele tem de ser de qualidade e tem de ser pontual. É um serviço que nós não temos na nossa cidade. Aí todo mundo precisa ter o seu carrinho para poder estar se locomovendo. Claro que vai inchar, certo? A cidade que não foi trabalhada nem pensada para esse volume de automóveis que tem na nossa cidade. Como governador, o senhor iria priorizar obras do tipo com o perfil da ponte, com o perfil da Arena da Amazônia, as outras obras consideradas assim, mais como cartão postal, quando existe um problema social bem à frente de todos? Não, eu acho que não foi o problema construir o estádio. Tipo de obra? Nós somos. Mas daria até para fazer. Agora, veja bem, nós não temos condições de ter uma ponte superfaturada, certo? Uma ponte que daria para fazer mais duas, inclusive com ciclovias, com toda a infraestrutura para atender o deslocamento e o escoamento do trânsito na nossa cidade. Tem que haver essas obras, mas nós temos de ter responsabilidade com o dinheiro público, né? Como o senhor pretende evitar isso? Nós pensamos em democratizar a gestão, nós pensamos em democratizar a administração pública. Então, nós queremos trabalhar com conselhos populares, certo? Que discuta, por exemplo, a educação, nós temos 2 milhões, certo? Chame o sindicato, chame a associação de moradores, chame os estudantes e diga, está aqui, nós temos tanto de recursos, vamos ver quais são os problemas. Problema é salário? Vamos ver como dá para reajustar. Fazer a população discutir a administração, participar da administração. Essa é a única forma de você evitar desvio de verba, desvio de dinheiro. Um conselho com 200 pessoas discutindo a questão da saúde, do transporte. Como é que vai ser desviado dinheiro se nós temos 200 conselheiros, 200 companheiros eleitos pelos trabalhadores para fazer essa administração? Nós pensamos dessa forma de governar. Por isso que nós dissemos que são medidas socialistas. Nós defendemos, certo, um governo que possa fazer a classe trabalhadora, a população, a juventude participar do governo. Nós queremos apresentar uma nova forma de administrar nosso país e nossa cidade. Tem mais alguma pergunta, Mário? Não, eu queria saber, o candidato, o senhor acha que, pela avaliação do seu perfil, tanto de trabalhador, como intelectual, como de político, o senhor tem esse perfil para governar um estado como o Amazonas tão complexo? Eu tenho, a minha vida está envolvido com as mobilizações populares. Os últimos 30 anos da minha vida é discutindo os problemas sociais, se manifestando, em passear, tá ajudando os trabalhadores a avançar nas suas mobilizações, né? A minha vida foi fazer isso. Na verdade, eu já faço
uma participação social, né? Então, o que vai acontecer é só ter a faixa de governador, porque isso nós já fazemos. Nós já participamos lutando por moradia, nas mobilizações para defender os trabalhadores de educação, né? Então, a nossa participação ela é cotidiana nas lutas. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 25 segundos para fazer suas considerações finais. Nós agradecemos aí o programa Agora, Mário Adolfo, Amaral, e o espaço que a televisão nos deu, né? Nós estamos aí para apresentar o nosso plano de governo para a nossa capital e para os 61 municípios que nós temos. A nossa candidatura a presidente, o companheiro Zé Maria, também para apresentar o nosso projeto nacional para que a gente possa solucionar os problemas, tanto nacional como regional. A gente precisa de ter planos. E é isso que nós estamos fazendo nessa campanha, apresentando nosso plano de governo, e nós achamos que só dessa maneira que nós podemos resolver o problema da classe trabalhadora, com o governo nosso, não dos empresários. Muito bem, ainda tem 40 segundos aí, se quiser acrescentar mais alguma coisa. Certo, nesse processo eleitoral nós vamos estar apresentando, fazendo os debates, apresentando a nossa proposta. E, infelizmente, nós não vamos estar participando dos debates, há um bloqueio, uma barreira, enquanto a nossa candidatura até a nível nacional. A gente, desde já deixa o nosso protesto e nós vamos tentar compensar essa falta da democracia, da participação nos debates, com as atividades, as entrevistas e as atividades nas ruas. Obrigado novamente. Amazonas, muito obrigado pela sua participação aqui no programa agora, nessa rodada de entrevistas. Você de casa, obrigado pela audiência. Jornalista Mário Adolfo, do Amazonas em Tempo, muito obrigado também pela participação. Amanhã teremos aqui a segunda entrevista com o Abel Alves, do PSOL. Você de casa é nosso convidado também para participar. Vamos direto à zona norte da capital com a Márcia Lasmar, ao vivo. Márcia, é com você. Amaral Augusto, só para encerrar minha participação nesse dia aqui da comunidade, que foi um dia muito especial aqui pra gente. A gente falou da Rua Monte Sião, falou da Rua São Sebastião e eu vou falar rapidamente aqui com a dona Antônia, que vai falar da Rua São Raimundo. Qual é o problema lá? Tá pior do que essa aqui. Tá pior do que essa aqui, a Rua São Raimundo, mas a gente volta, viu, dona Antônia? Para você de casa, muito obrigada pela audiência. Eu encerro a minha participação por aqui, mas amanhã tem mais, viu? Amanhã tem mais comunidade. Amaral Augusto, uma ótima tarde para você de casa. Boa tarde, Amaral. Obrigado, Márcia Lasmar. Participando ao vivo, falando ao vivo lá de Cidade de Deus, zona norte da capital, um bairro com tantos problemas sociais, mas com muita gente que tem essa vontade de mudar a situação, que liga pra gente, faz a sua denúncia dessa maneira, ajuda de uma maneira ou de outra a mudar esse quadro que a gente encontra lamentável como o que encontramos hoje lá na Rua Monte Sião. É importante lembrar que o telespectador ao longo dessa edição foi lá, mostrou que uma das ruas que nós denunciamos aqui no programa agora, o programa da comunidade, já recebeu o serviço de recapeamento. É um ponto positivo, mas tem tantos outros problemas que a gente tem para mostrar. Agora, vamos mostrar lá, diretor, são 12h22, dá para mostrar aquela reportagem? Então vem comigo, você que está em casa, vem comigo na tela do Agora, depois da FIFA FanFest, todos aqueles eventos da Copa, vamos ver como é que ficou a Ponta Negra, que realmente está reaberta ao público. Solta aí. O marcador agora está zerado. A Copa do Mundo se foi. A grande movimentação do FanFest deu lugar a uma rua quase vazia. Tudo foi desmontado. Mas era só descer mais um pouco para ver a multidão que invadiu a praia da Ponta Negra. Pessoas na água se refrescando, paraquedas e, claro, o famoso futebol de areia. Um cenário que agradou a seu Wendel, que é do interior e gostou do que viu. Isso é muito importante. Para mim é importante porque eu, que sou do interior, eu sei que lá na minha área está tudo alagado. E aqui em Manaus nós tem praia, nós tem uma época dessa tem praia. E isso para mim é novidade, é exclusivo em Manaus. Muitos aproveitaram um domingo ensolarado para relaxar e se preparar para mais uma semana de trabalho. É para dar uma volta, né, para desaparecer o dia a dia de trabalho, né, para vir recarregar as baterias para poder iniciar segunda-feira bacana. Bom também para os vendedores, que lucraram com a grande movimentação na praia. Eu vendo na escola, né? Lá nos Oiteixanos, na quarta etapa.
E eu venho de segunda até sexta, eu vim aqui no banho e é bom. E eu achei bom a Ponta Negra. Para a população, a Ponta Negra é agora um legado deixado pela Copa do Mundo. Ficou pra gente usufruir, ter um local pra gente vir no final de semana. E isso é muito bom. Todos os dias, toda vez que teve os jogos, ao término a gente vinha pra cá para se divertir, com uma coisa muito boa e muito agradável a todos que estavam aqui. Muito bem, bacana mesmo, né? 12 horas e 24 minutos, a gente encerra essa edição do programa agora, desejando ao Marcos Alexandre um feliz aniversário. O Marcos é filho do nosso motoboy aqui, que é o Alessandro. Marquinhos, aquele abraço especial e um beijo, peixinho, coração explode da Márcia Lasmar, que infelizmente não vai voltar agora para lhe dar esse beijo, mas dá amanhã, não é isso, diretor? Você de casa, obrigado pela audiência. Esta foi mais uma edição do Agora, o programa da comunidade. Você fica com imagens da Ponta Negra, ponto turístico da capital, que é mais nossa do que nunca, dos amazonenses. Até amanhã!